Este canal é atualizado todas as noites na mesma hora. Se não quiser perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Obrigado. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu ainda estava trabalhando até muito tarde no laboratório. Na época, eu estava estudando engenharia e escrevendo minha tese de graduação. Eu tinha muito o que fazer. Quase todas as noites eu trabalhava até tarde no laboratório. O prazo da tese estava se aproximando, e eu estava correndo para terminar. Para ser honesto, eu escrevia a tese entre os experimentos. Eu realmente não deveria ter perdido tempo no início do ano. Finalmente, na véspera do prazo, eu escrevi o esboço da tese, restando apenas um último experimento de confirmação a ser feito. Felizmente, de certa forma, o tempo era meu amigo. Cada experimento levava algumas horas, então eu podia escrever a tese enquanto esperava. Como eu deixei para o último minuto, isso significava que eu teria que ficar acordado a noite toda no laboratório. Parecia que eu era o único que deixou para a última hora. Então eu estava sozinho no laboratório, a única pessoa no prédio. Você pode imaginar, era muito quieto. Acendi as luzes para tornar o laboratório menos sombrio, acendi até as luzes do corredor para alertar qualquer um que eu estava fazendo um experimento. Fazer um experimento sozinho à noite, sem qualquer apoio, foi muito tolo e perigoso. Eu definitivamente não deveria ter feito isso. Lembro que o seguinte aconteceu por volta das 3 da manhã. Nessa hora, meu experimento finalmente estava chegando ao fim. Eu estava fazendo as verificações, não queria que nenhum erro tornasse todo o meu trabalho em vão, e eu não tinha tempo para refazê-lo. Ao mesmo tempo, também estava revisando a tese e os argumentos, para ter certeza de que não havia erros óbvios, apenas pequenos erros a serem corrigidos. Agora eu podia ver a linha de chegada. Ergui os olhos do meu trabalho e vi um estranho parado na porta do laboratório, olhando para mim. Eu achei que conhecia todo o pessoal e alunos deste departamento, mas não o reconheci. Era estranho ver outra pessoa a essa hora, especialmente alguém que eu nunca tinha visto antes. Quando nos entreolhamos, pensei, isso é ruim. A situação me deixou muito desconfortável. Já passava das 3 da manhã, um homem simplesmente parado ali me encarando, enquanto eu estava sozinho no laboratório. Desviei o olhar e quando olhei de volta, o homem havia desaparecido. Sem que eu percebesse, por volta das 6 da manhã eu acordei, completamente desorientado e confuso. Eu definitivamente cochilei. Agora eram 6 da manhã, o laboratório estava um pouco iluminado, a luz da manhã entrava pelas janelas. Terminei apressadamente a tese, minha mente estava agitada pela falta de sono. Não consegui tirar da cabeça que o estranho talvez tivesse ficado me encarando enquanto eu dormia. Ele era um completo estranho. Decidi perguntar às outras pessoas sobre ele depois de terminar a tese. Lembro que ele usava uma camisa listrada azul e branca. Quanto mais eu pensava naquele homem, mais arrepios eu sentia. Como eu fui o último a sair do laboratório, eu era o único com a chave. Tínhamos que registrar em um livro quem foi o último a ficar no laboratório e tinha a chave. Não conseguia pensar em uma razão sensata para ele estar lá. Para um engenheiro, um problema sem uma solução viável tende a ser frustrante. Isso era pior, inexplicável. Às 8 da manhã, outro aluno chegou ao laboratório. Contei a ele sobre o homem que vi e ele disse que o cara provavelmente entrou por outra porta do prédio que não estava trancada. Não fiquei muito satisfeito com essa resposta, então procurei um técnico de laboratório sênior. Ele riu e deu uma explicação similar,
mas eu ainda não acreditava. Foi então que ele disse algo estranho, que já houve um acidente no prédio, um jovem cometeu suicídio aqui. Brincou que eu talvez tivesse visto o fantasma. Considerei isso como superstição sem fundamento. Você sabe, histórias de fantasmas. Pessoalmente, acho que uma pessoa dedicada à lógica e suas aplicações não deveria ser assim. Mas para saciar minha curiosidade, pesquisei a história do nosso laboratório e descobri que parte da história era verdadeira. Realmente houve um amante de coração partido que sentiu que a vida não tinha mais sentido e acabou com a vida no laboratório. Continuei lendo e encontrei uma entrevista com um ex-aluno que encontrou o corpo. Não quis desrespeitar o falecido, mas senti que isso acrescentava contexto à história. Segundo esse ex-aluno, ele estava usando a camisa que vestiu na primeira vez que levou a namorada para sair. Quando o amigo descreveu a camisa que ele usava naquela noite fatídica, senti um arrepio subindo pela espinha, uma camisa listrada azul e branca. Agora, tendo tempo para refletir sobre o ocorrido, não me sinto assustado, não sei porquê. Eu frequentemente questiono o que vejo. Não sei se o que vi foi causado pelo meu cansaço ou se realmente vivenciei algo sobrenatural, mas tudo parece um sonho para mim. Talvez eu tenha ouvido alguns rumores, e devido ao cansaço e estresse, imaginei a figura me encarando. Acreditar nisso me traz certo conforto. No entanto, isso não explica como eu poderia saber a cor da camisa. Pelo menos para mim, isso ainda permanece um mistério não resolvido. Em 2002, quando eu tinha 19 anos, eu estava certo de que tive um encontro assustadoramente próximo com uma entidade maligna. Na época, minha família morava em um vale isolado no interior da Virgínia Ocidental, um lugar tão misterioso quanto qualquer outra parte do estado. Em uma noite incrivelmente escura, eu e outros 3 companheiros decidimos nos aventurar pelo vale, circundando a propriedade da família por uma longa rota. Nosso plano era seguir o caminho em volta da propriedade da família, atravessar a floresta, passar pelo quintal do meu tio e voltar para casa por uma estrada escura. Para alcançar a divisa da propriedade do meu tio, tínhamos que sair da velha estrada de terra e atravessar um pasto. Como eu frequentemente caçava em lugares assim, eu sempre me virava bem mesmo no escuro. No entanto, depois de rodearmos a floresta, as coisas começaram a ficar estranhas. Deixe-me dar um pouco de contexto sobre o meu tio. Ele era um veterano da Guerra da Coreia que havia se divorciado da esposa há muitos anos e cuja vida tinha afundado no alcoolismo e solidão. Ele era capaz de consumir uma caixa inteira de cerveja Milwaukee's Best todos os dias. Eu sabia disso porque eu juntava as latas vazias para ganhar algum dinheiro. Ele era um velho amargo e cheio de ódio. Ainda assim, anteriormente eu frequentemente vagava por aquela floresta sem nunca ter experimentado nada fora do comum. Mas naquela noite escura, tudo mudou, e desde então nunca mais tive coragem de atravessar aquele caminho no escuro. Quando me aproximei da cerca no breu total, não conseguia enxergar nada. No entanto, quando tentei agarrar o arame farpado para escalar, soube que outra entidade esperava do outro lado. A princípio, não conseguia vê-la, apenas escuridão. Mas então, ela se manifestou com uma voz baixa e rosnante. O som era uma mistura entre o rosnado grave de um urso e de um cão enorme, o que me fez arrepiar. Ela ficou de pé na minha frente e eu simplesmente congelei. Meus sentidos começaram a enlouquecer tentando compreender o que era aquela sombra escura. Sua respiração era quente e fedia a carne podre. Fosse lá o que fosse, ficou parado na minha frente, me desafiando a juntar coragem para escalar a cerca.
Eu só ousei observar com meus olhos porque não tive coragem de me mexer. Tentei discerni-la, vi as árvores atrás dela, mas não pude ver a própria entidade. Eu sabia que estava em perigo de vida naquele momento. No exato instante em que surgiu tão repentinamente, em silêncio ela desapareceu. Depois que aquela estranha entidade partiu, senti todos os pelos do meu corpo se arrepiarem, meu coração quase parou. Uma sensação de frio me invadiu quando finalmente pude respirar novamente. Me virei para os meus companheiros, meu pior pesadelo havia se tornado realidade, aquilo tudo tinha acontecido de verdade, não foi minha imaginação. 2 deles tinham congelado de medo, parados ali atônitos com o rosto pálido como papel. Enquanto o terceiro tinha fugido sem pensar 2 vezes. Liberei a cerca e corri passando pelos 2 amigos, subi em uma árvore próxima ao amanhecer e esperei até clarear. No dia seguinte, voltei ao local com uma espingarda, mas não encontrei nada, nenhum pelo, pegada, nada além do lugar onde eu tinha ficado em pé. Somente no ano passado, quando descobri a história de Ed e Lorraine Warren, finalmente entendi o que tinha acontecido. Eles explicaram muitos casos diferentes de possessão demoníaca, que fizeram todo sentido para mim. Como cristão, eu acredito na existência de espíritos malignos. Mas desta vez, tive certeza de que estive face a face com um demônio. Meu melhor amigo faleceu em 2014. Eu ainda estava na escola, e a notícia me deixou devastado, sem saber como continuar vivendo. Mesmo agora casado e com filhos, ainda sinto que minha vida é como um terrível pesadelo que parecia ter parado no dia em que ele morreu. Sinto como se meu coração estivesse partido sem cura. No entanto, eu mergulhei em um vício extremo em jogos de computador, imerso no mundo virtual de Counter-Strike com amigos da faculdade. O que é mais angustiante é que mesmo naqueles momentos solitários, nunca me senti sozinho. Certa noite, tive um sonho arrepiante. Nele, ele apareceu em meu local favorito do jogo Pokémon Spear Pilar, me abraçando. Ele parecia ter passado 2 ou 3 anos em outro mundo e amadurecido. Quando sua barba arranhou minha bochecha, a sensação foi surreal e aterrorizante. Então, ele me disse para não me preocupar mais com ele, que ele estava sempre comigo, seja no ônibus, descansando em casa ou na universidade. Ele disse que sempre esteve lá, comigo. Então, ele disse algo que realmente me deu arrepios. Ele mencionou meu hábito de reservar um espaço para ele na ponta da cama, para que pudesse se sentar, porque esse era seu lugar favorito. Toda noite, ele gostava de se sentar lá, observando em silêncio eu jogando Counter-Strike, especialmente quando eu estava jogando com amigos. Esta conversa me fez rir. Ele disse que sempre me encontraria não importa onde eu estivesse, acompanhando-me. A sensação era tão surreal, especialmente porque inconscientemente eles sempre limpavam o espaço na ponta da cama para ele. Embora meu quarto nem sempre estivesse arrumado, como adulto eu me tornei mais organizado. Por isso, fiquei feliz por poder encontrá-lo, para que eu ainda pudesse sentir sua presença mesmo quando estou em missões no exterior ou colocando as crianças para dormir, o que me fazia feliz mas também assustado. Em 2017, tatuei o nome dele em homenagem. Foi minha primeira tatuagem. Eu apenas sentia saudades do meu amigo. Há cerca de 10 anos, eu estava sozinho em casa, quando ainda morava com meus pais. Certa noite, convidei um amigo para ir lá em casa, e tudo correu bem e normalmente.
Nós apenas jogávamos videogame cooperativo como garotos adolescentes, mas eventualmente nós dois pegamos nossos celulares e começamos a navegar no Tumblr. Meu amigo encontrou acidentalmente um arquivo de áudio de aproximadamente 40 a 50 minutos, com o depoimento de um detetive particular sobre uma investigação dele em um caso de assassinato em uma escola do ensino médio. Resumindo, na parte final desse arquivo de áudio, o detetive acreditava que a vítima havia tido contato com um demônio ou entidade maligna, o que levou à sua morte. Ele disse, ao final do depoimento sobre o caso, que esse demônio se alimenta do seu medo, e quanto mais você pensa nele, mais forte se torna sua energia e presença. Pelo que sabíamos, esse era um depoimento real, não uma imitação ou creepypasta. Eu e meu amigo escutamos os inteiros 40 minutos do depoimento, e ficamos quase hipnotizados por ele. Depois de terminar de ouvir, tentamos voltar a jogar videogame, mas menos de 5 minutos depois a energia do meu quarto apagou, embora pudesse ser religada com o controle remoto. Isso não parecia um grande problema, mas dentro de 3 minutos após eu ligar a energia novamente, ela apagou de novo. 1 minuto depois, a mesma coisa aconteceu novamente, e continuou em intervalos de tempo cada vez menores, até o ponto em que a energia do meu quarto simplesmente não ligava mais. Na primeira vez, pensamos que era coincidência, mas naquele ponto, o medo já nos envolvia, a ideia daquela entidade estava em nossas mentes. Já era tarde da noite, por volta da 1h, meu amigo achou que aquilo não valia a pena para ele, então foi para a casa dele. Obrigado por me deixar sozinho. A noite continuou. Depois que meu amigo saiu, liguei todas as luzes na sala e dormi no sofá. Quando acordei, a TV ainda estava ligada, era entre 3h e 4h da manhã. Não sei o que me levou de volta para o quarto para dormir, mas por algum motivo, convenci a mim mesmo que tudo aquilo era só minha imaginação. Adormeci muito rapidamente, o sonho começou, eu na cama, o layout do quarto idêntico à realidade, pitch black, extremamente vívido, como se estivesse acordado, quase certo de estar acordado. Em um canto do quarto, onde a parede se encontra com o teto, vi um par de olhos amarelos furiosos e imundos, pertencentes a uma sombra mais escura que a escuridão, pendurada no meu teto, olhando fixamente para a minha alma. Fiquei preso aos olhos, os olhos também me encarando fixamente. Congelei, incapaz de me mexer, mas no momento em que tentei me mover, a sombra negra instantaneamente se teletransportou para outro canto do teto e avançou em minha direção. Acordei sobressaltado, suando em bicas, o sonho tão real e vívido que quase gritei ao acordar. Um verdadeiro sentimento de terror tomou conta de mim, ocupando meu corpo inteiro, me deixando exausto na mente e corpo naquele momento. A energia do quarto ainda não tinha voltado, então fui novamente para a sala, liguei todas as luzes, e não dormi adequadamente pelo resto da noite. Não aconteceu mais nada aquela noite, mas pelo que sei, aquele arquivo de áudio simplesmente não existia. Passei vários dias tentando encontrá-lo, fazendo várias buscas na internet, mas sem sucesso. A propósito, na manhã seguinte depois do nascer do sol, a energia do meu quarto voltou ao normal, e permaneceu normal desde então. Juro que não sei o que aconteceu, tentei explicar racionalmente várias vezes, e procurar o arquivo de áudio que escutamos aquela noite, mas nem eu nem meu amigo chegamos perto de encontrá-lo, como se tivesse acontecido apenas ontem. Eu e um grupo de amigos homens decidimos fazer uma viagem de acampamento na Escócia. Éramos cerca de 30 pessoas, todas do sexo masculino. A viagem foi para as terras altas da Escócia, nas redondezas de Loch Lomond, onde o clima é excepcionalmente úmido e ventoso,
por isso nenhuma mulher se ofereceu para se juntar a nós. Finalmente chegamos ao destino, preparando-nos para armar as barracas na primeira noite. Porém, devido a atrasos ocasionais durante a viagem, só pudemos acampar sob forte chuva no meio da noite escura. De repente, percebi que meu colchonete tinha desaparecido. O retângulo acolchoado que deveria estar embaixo da barraca simplesmente sumiu. Só o encontramos no dia seguinte. Gritei, e meu colchonete desapareceu. Um amigo próximo, chamado Brian, me convidou para entrar em sua barraca já montada. Esta foi talvez a decisão mais sensata que tomei na hora, pois não tinha certeza se conseguiria lidar com o que aconteceria sozinho. Fiquei grato pela companhia de Brian, pois o que ocorreu ao nosso redor foi arrepiante. De repente, estávamos deitados lado a lado dentro da barraca, tentando dormir, ouvindo o uivo do vento e o som da chuva batendo no tecido. Apesar de ser uma robusta barraca de montanha, razoavelmente confortável, de súbito todos os ruídos desapareceram, ficou um silêncio inquietante. Não havia vento, nem chuva, um silêncio total. Então, a voz de uma garotinha começou a gargalhar alto do lado de fora da barraca por cerca de 30 segundos. O som era arrepiante, difícil de descrever com palavras. Ela parecia ter por volta de 6 ou 7 anos, me fazendo lembrar da minha irmãzinha na época. Eu devia ter uns 18 ou 19 anos na ocasião, já se passaram muitos anos, mas aquela risada me causou grande desconforto. Apesar de não poder vê-la, nunca me senti tão apavorado. Uma sensação gelada e arrepiante tomou conta de mim, meu corpo ficou rígido, de tanto medo. O riso era alegre, mas tinha um toque de estranheza e maldade. Quando ela parou de rir repentinamente, não foi reduzindo gradualmente, simplesmente cessou de súbito. Olhamos um para o outro e perguntei, e Brian, você também ouviu, não foi? Ele assentiu, e sim, uma garota rindo. Na hora, não pensamos tratar-se de um fenômeno sobrenatural, imaginávamos que poderia ser uma garotinha sozinha nas terras altas da Escócia às 2 da manhã precisando de ajuda. Então, em pânico, pulamos para fora da barraca, mas não havia nada lá fora, apenas os picos escuros da montanha. Em apenas 30 segundos, ninguém poderia alcançar aquelas terras altas tão rapidamente. Assustados, grudamos um no outro e corremos de volta para dentro da barraca. Não sei quanto tempo ficamos deitados lá, com medo da risada da garota soar novamente. Até hoje, nem eu nem Brian passamos por algo tão aterrorizante novamente. Mais tarde, descobrimos que aquelas montanhas eram o local de descanso final de mulheres e crianças inocentes mortas na década de 1290 durante as guerras civis escocesas. Quando eu ainda estava no ensino médio, eu frequentemente voltava para casa às pressas usando um atalho que passava pelo cemitério para economizar tempo. Em uma noite, quando caminhava sozinho naquele caminho, de repente uma sensação gelada me invadiu. Meu coração começou a bater rápido, como se mãos frias percorressem minhas costas. Senti como se uma voz sinistra sussurrasse baixinho no meu ouvido. Um medo sombrio me envolveu. Aquela situação me fez sentir como se tivesse caído em um poço de gelo, me deixando paralisado, com o olhar fixo à frente. A voz daquela mulher parecia vir do cemitério, como o murmúrio de um morto, me causando arrepios. Eu me esforcei para correr e escapar daquele cemitério, voltar para casa, tentando me convencer de que era apenas uma ilusão. No entanto, aquela experiência aterrorizante daquela noite provou que eu estava errado. Em uma madrugada, acordei e vi uma mulher em pé ao lado da minha cama.
Ela usava roupas modernas, cabelo curto, em pé ao lado da cama, com o canto da boca levemente levantado, um sorriso distorcido cruzando seu rosto. Seus olhos e dentes brilhavam no escuro, parecendo muito assustadores. Senti uma enorme pressão me prender na cama, só conseguia mexer meus olhos, encarando-a sem piscar. Meu coração batia descontrolado no peito. Pensei que poderia ter desmaiado, porque quando abri os olhos novamente, já era de manhã. No entanto, meu pesadelo não havia acabado, ao contrário, continuou me assombrando. Na noite seguinte, quando acordei novamente, aquela mulher apareceu de novo ao lado da minha cama. Tentei fechar os olhos, mas ouvi ela começar a sussurrar, sua voz soando como um murmúrio vindo do inferno. Tentei diferentes abordagens, dizendo a mim mesmo que era apenas um sonho, mas o medo me prendeu fortemente, me deixando exausto. Essa situação persistiu por vários dias. Eu me sentia estranho. Meus pais, colegas e professores ficavam preocupados com meu estado. Estranhos me olhavam com pena. A cada pôr do sol, a ansiedade aumentava gradualmente, não conseguia mais negar o que estava acontecendo. Então, no quarto ou quinto dia, não insisti mais, me sentindo esgotado. Pensei em contar aos meus pais, mas naquela noite meu primo de repente apareceu em minha casa, me salvando. Ele morava em outra cidade, era mais velho que eu, mas sempre tinha tempo para jogar comigo. Na época eu estava cansado demais para proporcionar diversão, o que me deixou triste. Ele me perguntou o que tinha acontecido, se estava tudo bem. Dei a ele a desculpa padrão, que não estava conseguindo dormir direito. Ele brincou, sugerindo uma solução, que me daria um soco quando eu fosse para a cama dormir, para que finalmente eu conseguisse pegar no sono. Claro, era só uma brincadeira, mas aquela brincadeira casual me fez rir e também ajudou um pouco a me relaxar. Naquela noite, finalmente consegui dormir tranquilamente. Parecia a primeira vez em muito tempo que obtive paz. No entanto, o terror retornou. Quando acordei no meio da noite sentindo uma necessidade urgente de ir ao banheiro, tentei acordar meu primo. Não aguentava mais as aparições daquela mulher, mas precisava levantar. Deixei meu quarto, indo em direção ao corredor. O interruptor da luz ficava a apenas 5 ou 6 passos de distância. No entanto, em um momento de descuido, a mulher apareceu ao meu lado. Meu corpo parecia congelado no lugar, minha cabeça se virou para ela. Desta vez, sua expressão não era de sorriso, mas de fúria, seu olhar cheio de ódio. Minha emoção mudou instantaneamente de raiva para um medo profundo. Pensei que poderia morrer ali no corredor. Quando duvidei se aquele seria meu fim, a luz acendeu de repente e vi meu primo parado ali. Ele provavelmente também tinha acordado precisando ir ao banheiro. Não tenho certeza se ele viu aquela mulher, mas quando a luz acendeu, ela desapareceu repentinamente. Quando voltei para a cama, finalmente consegui dormir novamente. O primeiro sono decente em muito tempo. No entanto, quando acordei, além de me sentir aliviado, meu primo acordou um pouco depois, e me contou que teve um pesadelo. Em seu sonho, uma mulher estrangulava seu pescoço, com a expressão mais distorcida que ele já vira em um rosto. Sua descrição era quase idêntica à minha experiência, o que me chocou. Ele disse que em algum momento do sonho, conseguiu se livrar temporariamente da paralisia do sono. Perguntou à mulher se ela era parente, amiga ou morava ali. Então perguntou se ela era um fantasma, mas ela não respondeu. Continuou estrangulando, ele lutou de volta, socando-a com força. Quando estava quase sufocando, ela desapareceu repentinamente, fazendo-o acordar.
Contei a ele sobre minha experiência e compartilhei minha visão de que aquela mulher era um espírito do cemitério. Não tenho certeza se ela era um fantasma, mas tenho certeza de que alguma força sobrenatural estava me estrangulando. No entanto, ele achava que era apenas um pesadelo, sem outra explicação. Discordei dele, pois nós dois passamos por um terror similar. Logo depois, com olhos sonolentos, ele me contou que seu pescoço estava roxo. Isso nos deixou ainda mais confusos sobre esses eventos, pois eles pareciam impossivelmente coincidentes. Talvez tudo não passasse de um sonho, mas aconteceu conosco dois, o que me fez duvidar de sua veracidade. Vale ressaltar que li online que, ao vivenciar paralisia do sono, se pode tentar bater a língua repetidamente. Talvez eu tente esse método da próxima vez. Obrigado por ouvir este programa. Se você gosta do meu canal, por favor se inscreva, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã à noite.